Pastor Sebastião Carlos. Muito bem, meus amigos, eu quero compartilhar esta palavra de Deus com você neste dia. Se encontra lá no livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 20, a partir do versículo de número 24, que diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não meter o meu dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Meus amigos, meus irmãos, quando se fala na falta de fé de pessoas que precisam ver para crer, frequentemente se menciona o nome de Tomé. E a gente até, não sei vocês, mas já ouvi mensagens criticando Tomé, enfocando Tomé de uma forma que, na minha concepção, não era desnecessário. Porque, na verdade, independente dos demais discípulos, Tomé era gente como eu e você. E nem sempre as pessoas têm a capacidade de acreditar, de crer, porque são muitos os fatores que acabam nos levando a ter a insegurança de crer. Sofrimento, não é? Sofremos nas mãos de pessoas, desacreditamos nas pessoas, no ser humano. Então muitas coisas nos levam a não crer, entre parênteses, em qualquer coisa. Ou seja, qualquer informação que chega, alguém lhe diz, você viu, ficou sabendo, e aí você diz assim: não é possível. A gente acaba não acreditando assim de primeira. Mas em geral, no contexto geral, Tomé é apresentado como exemplo
né? Ou até mesmo como a ilustração de alguém que só se convence, neste caso da existência de Deus, quando ele presencia manifestações visíveis, não é, de curas, exorcismos, se é que eu posso usar assim, milagres. Mas eu fico me perguntando, e eu passo essa pergunta para você. Será que este senso comum sobre o personagem Tomé faz jus à sua pessoa e ao exemplo que ele deixou como apóstolo de Jesus? Será que é isso mesmo? Porque muitas pessoas, e até pregadores, usam o texto que está na Bíblia, quando Jesus disse para ele: creia, não duvide, mas seja crente. Então, como eu disse, eu vi alguns sermões que Tomé era um descrente, que Tomé era aquilo, que Tomé era isso, quando na verdade, se a Bíblia nos trouxesse mais informações acerca do personagem Tomé, a gente chegaria facilmente à conclusão de que Tomé era um ser humano comum como eu e você. Uma pessoa que poderíamos dizer merecedora da nossa confiança. Porque ninguém é igual a ninguém. Você não é igual a ninguém. Só existe um de você. Pode ter alguém parecido fisicamente, mas o seu DNA é único. Então você não é obrigado a acreditar em tudo que falam, em tudo que comentam. Muitas vezes a gente vai duvidar numa primeira instância e depois, com os fatos ao nosso redor, a gente vai crer. Eu me lembro muito bem, né, naquele 11 de setembro, no ataque às Torres Gêmeas, eu estava numa grande loja de material de escritório aqui de São Paulo e estava de ônibus, inclusive, estava de carro não. E eu fui comprar um material para um escritório meu que eu estava abrindo. E quando eu chego em casa, a minha filha, que era adolescente naquele 11 de setembro, pai, olha, jogaram um avião num edifício. Eu falei, quem é que em sã consciência vai dirigir um avião, vai pilotar um avião e vai jogar ele em algum lugar? Ah, para com isso. Falei pra ela, para com isso. Aí meu filho, não pai, ó, não foi um avião não, foram 4. Eu falei, vocês são 2 fanfarrões. Para com isso. E fui pro escritório, pegar as coisas que eu havia comprado. Mas aí falei, vou ligar a televisão, porque... E de repente eu vejo aquela catástrofe que todo mundo conhece, eu não preciso ficar desenhando aqui para você. Então, muitas vezes, a gente age como Tomé, ou por desconfiança, ou porque a gente julga ser impossível aquilo que a gente está ouvindo. Veja uma coisa, quando Lázaro, que morava em Betânia, morreu, o próprio Jesus declarou aos seus discípulos que não tinha estado presente naquela hora, mas que eles crescem. Aleluia.
Diante disso, Tomé deu a resposta. Que resposta é essa? É a resposta quando ele recebe, Tomé, a informação. Jesus esteve aqui. Ele disse, só acredito vendo. Olha só. Só acredito vendo. Se eu não colocar a mão ali do lado dele, nem ver as suas mãos furadas, não crerei. Então, eu fico pensando, meus amados, queridos, que muitas vezes a gente age desta própria forma com as coisas que são de Deus. Peraí, mas aí nós não estamos falando de queda de torre gêmea, né? Nem informação que alguém está trazendo para nós. Nós estamos falando de Bíblia. Nós estamos falando do Espírito Santo. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando de milagres. Nós estamos falando de algo ou de coisas sobrenaturais. Nós não estamos falando mais de coisas terrenas. Não estamos falando mais de coisas tangíveis, aquelas que nós podemos pegar, sentir a textura, ver a cor. Não, nós estamos falando de outras coisas. Então veja só. Tomé era um camarada realista. Anote aí, guarde na sua cabeça. Alguém estava duvidando do caráter de Tomé? Não. A gente vai pregar sobre o caráter de Tomé? Não. Alguém vai dizer que Tomé, porque não viu, não creu, era mau caráter? Não era uma pessoa fria, indiferente, não é mau caráter, desequilibrado? Não, de jeito nenhum. Até porque nós não temos informações concretas para traçar um perfil de Tomé. O que a gente sabe é que quando aqueles outros discípulos haviam dito para Tomé, ele esteve aqui, num primeiro momento Tomé não acreditou. Não é possível, eu vi ele ser crucificado, eu vi aonde o enterraram, aonde o sepultaram. Não é possível, vocês estão doidos. Imagino, né? Isso com as minhas palavras, não estou acrescentando nada à Bíblia, né? Mas fico pensando, Tomé deve ter dito para os outros, vocês estão de brincadeira, vocês são fanfarrões. Não, Jesus está lá no sepulcro, como teve aqui. E ainda cutucaram ele com uma lança, só não lhe quebraram as pernas. Porque era isso que faziam com os demais que eram crucificados, né? Ou eram mortos. Quebravam-lhe as pernas antes de entregar aquela pessoa para os seus familiares para o sepultamento. Então eu penso que Tomé era um camarada só realista. Mas ele sabia dos riscos que corria. Ao seguir Jesus, era discípulo, era apóstolo, mas nem por isso fugiu da raia, como outros dizem. Então, esta sua resposta, na realidade, revelou-se profética, uma vez que a história extra-bíblica da igreja conta que praticamente todos os apóstolos, exceto João, foram martirizados por causa de Jesus. Ou seja, onde morreram, martirizados, assim como Jesus morreu. Aleluia! Existe uma outra surpresa sobre Tomé. Como judeu, ele era conhecedor do Antigo Testamento. Ele sabia que os que descem à sepultura, de lá não voltavam. Está escrito em Jó, capítulo 7, e no versículo 9. Por isso mesmo,
todos estivessem empolgados com a revelação do Jesus ressurreto. Ele só cria se o visse e se o tocasse, se o apalpasse. Veja só uma coisa. Tomé era conhecedor da lei mosaica. Conhecedor das leis. Tomé tinha uma base de fé, para poder dizer, olha, se eu não ver... Então Tomé não é aquela pessoa que andam pregando por aí e dizendo que Tomé tinha um desvio de personalidade, como eu já ouvi. Me deu vontade de ir embora do culto. Me deu vontade de pegar minha Bíblia, meu paletó e sair de dentro do culto, porque, lamentavelmente, o pregador daquele dia, ele estava falando uma heresia. Não há condição bíblica da gente dizer que Tomé era tudo aquilo que ele estava pregando naquele dia. Desvio de personalidade, não. Assim como os outros apóstolos, Tomé também era conhecedor da lei. Era judeu, israelita, temente a Yahvé, a Jeová. Então ele sabia, por conhecimento, de que quem morreu de lá não ia voltar. Ele estava embasado. A letra mata, mas o espírito vivifica. Agora, ele não tinha conhecimento profundo do reino para dizer, não, de fato Jesus esteve aqui. Eu e você temos conhecimento do reino. Mas ele não tinha. Ele era aprendiz. Ele estava vivendo as primeiras experiências como crente. Aleluia! Ele estava vendo os primeiros milagres, mas ainda o que estava dentro dele era a lei. Era a lei mosaica, era o Velho Testamento, era a Torá, os 5 primeiros livros, né, do Pentateuco de Moisés. Era isso que ele conhecia, mas ele não conhecia milagre. E como é que você vai dizer para alguém categoricamente que está firmado em leis, conhecedor, de que aquilo que está escrito não está escrito mais, porque aconteceu diferente? Não. Começa a pensar comigo. De repente, você está tão arraigado em determinadas coisas que você inviabiliza outras, não por falta de conhecimento ou de ignorância, não, mas a sua base te dá certeza de que aquilo que trouxeram para você não pode acontecer, porque está escrito que não vai acontecer. Tá entendendo o que eu estou falando? Pois é. Mas Tomé era gente boa. Eu imagino, Tomé devia ser... Olha, vamos aqui traçar um paralelo. Tomé era crente. Sabe aquele crente que você diz assim, se olha para ele e diz, olha, se um dia eu for crente, eu quero ser que nem fulano. Não, aquele fulano lá é aquilo que a gente enxerga. Pois é isso que eu estou te dizendo. Tomé obedecia à lei, ele estava embasado na lei, e aquilo que disseram para ele, ó, Jesus esteve aqui, ele disse, não, impossível, está escrito na lei que um homem vive uma vez só, acabou, está lá escrito em Jó 7:9, não é possível, só acredito vendo. Opa, é aí que nós entramos. E era por isso mesmo que todos estavam empolgados com a revelação do Jesus que esteve ali agora. Ele só cria, no caso Tomé, se o visse, se o apertasse, o apalpasse.
E é exatamente por causa dessa relutância e temos a importante e fundamental revelação de que Jesus ressuscitou, não como uma alma fantasmagórica, mas em corpo visível e apalpável. Como é nascer duas vezes? Que negócio é esse? Ele veio como Deus e agora ele era Deus. Pastor, que nó tu tá me dando aqui na minha cabeça? Mas era. Agora, ele estava em estado espiritual. Aleluia. Então, a partir dali, a partir daquele momento, todos aqueles que morreram, aleluia, em Cristo, serão igualmente ele. Ou seja, revestidos de um corpo visível e palpável, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Não é interpretação, é aquilo que está escrito. Aleluia. Então, pera um pouquinho, gente. Meus irmãos, meus amigos, o reino chegou até você. O reino chegou agora até você. Eu não sou o primeiro a pregar estas palavras, eu sou mais um. Mas eu quero lhe dizer, aleluia, que tudo isso que você passa aqui, sofrimento, dores, peraí, para onde você vai? Você vai em vida. Você não vai como uma alma penada, uma alma fantasmagórica. Isso tudo é ilusionismo. Isso aí é tudo produção de Hollywood. É coisa de filme. Espera um pouquinho, nós estamos falando do reino. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz, lá em 1 João 3,2, porque nós seremos semelhantes a Ele. Oh, glória! Aleluia! Você que não conhece a Cristo ainda, está assustado com muitas coisas que você vê e ouve. Creia só no que está escrito. Aleluia! Porque a lei condenava e não tinha poder da ressurreição, ou seja, o poder da salvação. Mas o que está escrito na Bíblia acerca de Jesus Cristo, isso nos dá autoridade para acreditarmos. E muito provavelmente, se Tomé tivesse nascido nos nossos dias, Tomé certamente não precisaria nem ver, nem apalpar Jesus para acreditar nele. Aleluia! Por quê? Porque provavelmente, eu estou dizendo aqui no campo das hipóteses, ele já teria recebido o dom de Cristo, ou seja, de crer. Glória a Deus! Você não crê, eu não creio porque somos bons. Nós cremos porque fomos alcançados pelo reino. Nós somos tocados em nossa fé. Nós recebemos uma gota de fé para acreditar, independente dos nossos pecados, que já estão perdoados em Cristo Jesus, que Ele levou na cruz do Calvário sobre Ele. Nós estamos capacitados para crer. Aleluia! Você não é mais um Tomé, como eu ouvi várias vezes dizer: "Ei, Tomézão!" Não, não é não. Para de brincar com Tomé, porque Tomé era um homem sério. E o que se passa com ele naquele lugar onde Cristo esteve, talvez esteja passando com você. Aleluia! Talvez você não acredite em arrebatamento, não acredite em revelações espirituais, sonhos espirituais. Não acredite no que há de vir, não acredite na palavra. Então, de repente, você é tomado por um descrédito de alguém que disse: "Aí não acredita em nada.
Não, talvez você não tenha recebido a gota que eu recebi e que muitos receberam de fé, porque fé é dom. E se é dom, ele vem de Deus para nos capacitar a crer. Aleluia, creia hoje. Tem pessoas tão sofridas que passam tantas desventuras na sua vida. E quando eles chegam na última porta, que é Jesus, eles não acreditam. Eles não têm a capacidade de crer. Por quê? Porque sofreram tanto. Foram tantas desilusões, foram tantas batalhas, foram tantas adversidades na sua vida que Jesus, para eles, é impossível. Jesus é só mais uma porta. Jesus é só mais uma religião. Jesus é só mais um fanatismo que muita gente enveredou por esse caminho, e ele não tem a capacidade de crer. Isso não quer dizer que ele seja mau caráter, mau pagador, seja um canalha, seja uma pessoa qualquer. Não, ele só não tem a capacidade de acreditar, de crer. E talvez você esteja dentro da igreja agora, hoje, levantou a sua mão, aceitou a Cristo, declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e não crê. É inacreditável, né? Mas tem gente assim dentro da igreja que não acredita. Ele só está dentro da igreja por medo de ir para o inferno, mas ele não crê. Ele não acredita. Então entenda uma coisa: a mansão celestial que ele está preparando é para quem crê. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 14, verso 2. E tem mais: será visível e apalpável, como está escrito em Apocalipse, no capítulo de número 21, verso 2. Aleluia! Então se prepare para isso. Sabe aquele homem que chegou em Jesus e disse para Jesus assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade? Você tem a quem recorrer pelo simples fato que você não acredita. Pelo simples fato de você não acreditar. Senhor, estou na igreja. Levantei a minha mão. Declarei o Senhor como o único e suficiente Salvador para a minha vida. Mas, Senhor, eu ainda não creio. Aleluia. Talvez você, aí na sua igreja, você vá para os cultos e de repente a hora dá oportunidade para contar um testemunho. Você vê tantos testemunhos, e de repente você diz assim: mas como é que pode ser, gente? Esse povo recebe tanto milagre e eu não consigo acreditar. De repente você vê um relato numa história que você diz: não é possível, isso não acontece, está de papagaiada comigo, está de brincadeira comigo, isso aí não acontece, isso é história que essa pessoa está contando. Não, é milagre. É que a nossa capacidade de crer, quem sabe a sua capacidade de crer, não te leva a acreditar que Jesus faz coisas desse tamanho. E você só está ali, sentado, contestando lá no seu coração, lá na divisão da alma com o Espírito, e dizendo: por que é que estas coisas não acontecem comigo? Exatamente porque a tua fé não alcança. A tua fé não alcança. Você não consegue ver ali a ação de Deus.
Você bota a mão na sua cabeça e diz assim: Senhor, eu tô tão desiludido com o ser humano. É tanta gente mentirosa, é tanta gente enrolada, é tanta gente dando golpe uns nos outros. Mas Senhor, mas peraí, Jesus não dá golpe em ninguém. Aleluia. Não é porque as outras pessoas fazem e o mundo está do jeito que está, que Jesus tenha que ser equiparado a eles. Não, peraí. Jesus está num outro nível, num outro patamar, numa outra dimensão. Então Jesus não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. O mau caratismo das pessoas. Nós estamos falando de fé. Aleluia. Levando-se em conta que eu quero ressaltar aqui que eu já ouvi mensagens, pregadores dizendo que Tomé, por não crer, era mau caráter. Isso não tem cabimento. Não é isso que a Bíblia diz, é uma inverdade, para não dizer mentira. Então, eu vou dizer uma coisa aqui para você que vai chocar muitos. Algumas pessoas vão dizer: eu não ouço mais esse, não vou ouvir mais a mensagem do pastor Sebastião, ele é doido. Por isso tudo que eu acabei de relatar para você, só nos resta dizer: valeu, Tomé. Se eu tenho que agradecer a alguém os ensinamentos, algum ensinamento, um deles é Tomé. Não critique Tomé. E nem diga: não quero ser que nem Tomé. Não, peraí. A base que Tomé tinha lhe dava toda a estrutura para dizer no meio dos discípulos: eu não vi, por isso não creio. Porque ele estava preso à lei. Você hoje, agora, nesse momento, você está sendo liberto da sua incredulidade, da sua dúvida. Será que é mesmo? Tanta gente fala tanta coisa, mas será que Jesus existiu? Será que ele veio mesmo buscar a igreja? Será que ele vai mesmo me alcançar nessa minha petição, nessa minha necessidade? Vai! Ah, vai! Aleluia! Vai sim, glória! Creia, acredite. Se você ainda não acredita, peça a Deus fé. Me ajuda, Jesus, na minha incredulidade. Eu não consigo crer, Senhor. Preste atenção. Gente, Tomé tinha defeitos, tinha qualidades, assim como você e eu. Aleluia. Tomé tinha sim. Era uma criatura, um cidadão normal como qualquer um de nós. Aleluia. E assim como ele, nós também podemos ser úteis para Deus. Tomé foi muito útil. Muito útil. Você pode desqualificar aqui a posição de Tomé, mas ele foi muito útil. Tanto é que é lembrado pela palavra. Mas lembrado e interpretado por alguns como uma pessoa que simplesmente era descartável, desprezível, porque não cria. Pelos motivos que eu já lhe expliquei. Ele não cria porque acreditava no que a lei dizia. Mas quando Jesus se apresentou a ele: ei, você não sabe o que é isso. Vamos traduzir isso para o dia de hoje. Quando Jesus impactar você, quando Jesus encher o teu coração de fé, aleluia. Quando Jesus fizer transbordar o seu coração de confiança e principalmente de dependência dele e nele, tu não vai mais duvidar. Quando você sentir a presença dele no teu interior, quando a alegria do Senhor, que é a vossa força, encher o teu coração, a tua alma, tu não vai duvidar mais. Agora é só prova de fé. É só prova para te levar a acreditar. Tomé precisava ver e tocar. Você não precisa ver e tocar. Você só precisa dar lugar hoje, dar lugar agora,
nesse momento. E eu quero, nesse momento tão espiritual, nesse momento tão íntimo, eu quero erguer uma oração aqui ao teu favor. Aleluia. Quem sabe você esteja agora, nesse preciso momento, numa prova tão profunda, tão dura. Quem sabe você não tenha nem fé. Eu não vou dizer nem abalada. Quem sabe você esteja esgotado. Já faz tanto tempo que a sua fé se esvaiu como fumaça. E você não tem mais como crer. Por isso eu oro por você, Pai. Em o nome de Jesus. Senhor, aqui está essa pessoa que eu nem conheço. Não sei nem o nome, mas Deus, passando tanta privação, tantas dificuldades, muitas decepções com o homem, com o sistema, com tudo que lhe está acontecendo, Deus, e não tem fé. Senhor, não tem como acreditar, porque as decepções, Senhor, se acumularam na sua vida com o ser humano, com a palavra do ser humano, com a postura do ser humano, com as coisas que estão ao redor. Mas quem é que vai se decepcionar com o Senhor? Ó Deus, no nome de Jesus, coloca uma gota de fé no coração do amigo, da amiga agora. Senhor, como força, para que ele possa superar não somente a adversidade, mas também saber que só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode. Só o Senhor é. Aleluia! O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, Senhor, eu te peço, alcança esta vida. Alcança esta pessoa que está gritando socorro. Senhor, que está pedindo, Pai, socorro. Me salva, me ajuda, me livra. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Que seja assim, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.